Vamos gravar aí agora a correção das atividades, né, da página 55 sobre o plano cartesiano. São poucas atividades, então esse vídeo vai ficar curtinho, né? Então, vem comigo aí. Aqui, né, isso, página 55. Começamos pelo GeoGebra, né? Como o número 33 precisa de plano, nós vamos para o GeoGebra. Segura aí. Na página 55 temos o exercício 35, está dizendo assim: distribua em um plano cartesiano os pontos A, 3, 1 e assim por diante. Então a gente vai distribuir aqui esses pontos de acordo com o nosso plano cartesiano. Lembra que o para ordenado você indica primeiro, né, o valor de x, depois o valor de y. Então a gente precisa primeiro marcar o valor de x e o valor de y. Por exemplo, aqui nesse ponto A, 3 e 1, vou escrever o valor de x vale 3 e o y vale 1. Então aqui o ponto 3, 1. Vou marcar o pontinho aqui 3 e 1 na conexão, né, dessas duas coordenadas. Então pega aqui o valor de 3, né, de x e 1 de y, certo? Eu posso aqui exibir onde que está de exibir o número? Aqui, ó, o valor 3 e 1, né? A gente pode facilmente identificar, né? Está corretamente o 3 e 1 aqui destacado. Vou fazer com os outros. O B, menos 4 e 2, menos 4 de x e 2 de y, vai ficar para cima, vai ficar B, né? Menos 4 e 2, deixa eu mostrar o rótulo aqui, o valor, menos 4 e 2, perfeito? O 5 e menos 3, 5 de x e menos 3 de y, vai ficar aqui, o C. O D, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, aqui, ó, menos 1 de x, menos 1 de y. O E, 2 de x e 0 de y, então isso fica no eixo, em cima do eixo. Então 2 de x aqui e 0 de y, né, na direção, ele vai ficar exatamente em cima do eixo. O F, 0 e menos 2, 0 de x e vou até o menos 2 de y, vai ficar o ponto F. O G, 0, 0, na origem, então 0 de x, 0 de y, vai ficar na origem. O H, menos 4 e 0, menos 4 de x e 0 de y, vai ficar também em cima do eixo. 0 de x, o I, né? 0 e 4. O I, 0 de x, cadê o 0 de x? Está aqui. E o 4 de y, vai ficar no eixo. Vai ficar aqui em cima, no I. O J, menos 3 meios. Aqui o menos 3 meios a gente divide por 2, né? A gente, ó, vou fazer o zoom na malha aqui, ó. O que é menos 3 meios? Menos 3 dividido por 2. Menos 3 dividido por 2 dá menos 1,5. Então vai ficar aqui, ó. Menos 1,5. Então vou dividir aqui, ó. Menos 1,5 e menos 4. Menos 1,5 menos... Ih, deu erro aqui. Deixa eu mover aqui, ó. Menos 1,5 menos 1,5 menos 4, vai ficar aqui o ponto, ó, no J, fechou, certo? Aí fica aqui, ó, na metade, né, do caminho entre menos 1 e menos 2, menos 1,5 e menos 4. O raiz de 2, 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então o ponto K vai ficar assim, ó, 1,4, que é mais ou menos aqui na pontinha do dedinho do mouse aqui, né, ligado com 2. Então vai ficar aqui mais ou menos o K. Mais ou menos 1,4. O L, menos 2, 5 meios. 5 meios, 5 dividido por 2 dá 2,5. Então vai ser o menos 2 de x e o 2,5, né? Aqui, ó, 2,5 de y, certo? Então fica no meio do caminho aqui, né?
entre 2 e 3, tá vendo? Entre 2 e 3, no meio do caminho. E 3, 7 terços. 7 terços, quanto que dá 7 terços? 7 dividido por 3. Vou dividir aqui na calculadora. 7 dividido por 3. Dá aproximadamente 2,3. 2,3 mais ou menos. Então vai ficar do 3 até o menos 2,3. Então 3 de x e menos 2,3 de y. Vai ficar mais ou menos aqui, no ponto M. Então a nossa configuração, né, fica assim. O A, cadê o B, C, D. Vai ficar esse arranjo mais ou menos desses valores. No 36 está dizendo assim: forneça as coordenadas de cada ponto assinalado, né? Então a gente vai marcar cada ponto, qual a coordenada de cada ponto especificamente, né? Então vamos aqui no ponto A, lembrando que o para-ordenado é sempre x e y. Então, ó, qual o valor de x do ponto A aqui? Deixa eu pegar minha canetinha aqui para marcar. Tá vendo, ó, o ponto A aqui, ó, o x. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então é 4 de x e 2 de y. Então o ponto A tem a coordenada 4 de x e 2 de y. Então isso é simples, elementar. O ponto B está para a esquerda do eixo x, então vamos contar negativo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E para cima aqui no eixo y é positivo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é menos 4, 6 positivo. Certo? O C, menos 5, também negativo do y, menos 1, menos 2, menos 3. Então vai ficar menos 5, menos 3. O D é 4 positivo e menos 5 negativo. Então é sempre x primeiro, depois y. O E, 0 e 4. 0 de x, 4 de y. O F, menos 3 e 0. Né? Que está menos 3 de x e 0 de y, que está na direção do 0 de y. O G é 0 de x e menos 6 de y. Observe que todo ponto que está no eixo, ele tem uma coordenada igual a 0. Tá vendo? Isso é importante. Ó, o E. Então, quando o ponto está no eixo y, a abscissa é 0. Quando o ponto está no eixo x, a ordenada é 0. Né? Então, vale esse detalhe aí. O H é 0 de y, não? E 1, 2, 3, 4, 5 de x. Então fica 5, 0. E o por último está na origem, né? Então vai ficar 0 e 0. Beleza? Tranquilo aí, elementar. O 37. Encontre x e y que determinem em cada caso a igualdade. Então está dizendo aqui que x e y é igual a 2 e menos 5. O que está querendo dizer essa igualdade aqui? Está me dizendo que dois pares ordenados são iguais. Então ele está me falando aqui que esse ponto da esquerda é igual ao ponto da direita, né? Então, se dois pares ordenados são iguais, as coordenadas respectivamente são iguais. Então, os valores de x de um ponto tem que ser igual ao valor de x de outro ponto, né? Se eu tenho dois pontos P, né? Se eu colocar assim, 1 e 2. Eita. Se eu tenho um ponto assim, P é igual, né? 1 e 2, né? Se eu quero fazer outro ponto igual a esse P, deixa eu chamar um ponto Q, né? Que seja igual ao ponto P, ele tem que ter a mesma coordenada, né? O x tem que valer 1 e o y tem que valer 2. Então ele tem que, obrigatoriamente tem que ter as duas coordenadas. Então presta atenção aqui. Se esse ponto é igual a esse, o valor de x daqui é igual ao valor de x daqui. E o valor de y aqui é igual ao valor de y daqui. Então a gente pode dizer assim, né, na letra A. Para que esses dois pontos sejam iguais, o valor de x
é igual ao valor de x aqui, o y é igual ao valor de y aqui. Então, a abscissa vai ser igual a 2, né? O x tem que valer 2 e o y tem que valer menos 5, né? Isso é óbvio. Deixa eu apagar as linhas. Na letra B, x mais 4 e y menos 1 é igual a 5, 3. Então, aqui, ó, o x mais 4 é igual a 5. E o y mais 1 é igual a 3, tá vendo? É abscissa com abscissa, ordenada com ordenada. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. X mais 4 é igual a quanto? É igual a 5. Né? Deixa eu apagar aqui. Fiz um marca-texto, ó. X mais 4 tem que ser igual a 5. E o y mais 1 tem que ser igual a 3. Então, eu vou descrever isso. X mais 4 é igual a 5. Passa o 5, né, o 4 para o outro lado, né, da igualdade. Então, vai ficar aqui 5 menos 4. Então, x tem que valer 1. Então, nesse caso, o x vale 1. E é a mesma coisa com o y. Y menos 1 é igual a 3. Né? Passa o 1 para lá, troca o sinal, 3 mais 1. Y é igual a 4. Então, nesse caso, o x tem que valer 1. Observe, 1 mais 4 vai dar o quê? 5. E o y, 4 menos 1, tem que ser igual a 3. Tá certo? Então, para que dois pontos sejam iguais, essa igualdade aqui, né, quer dizer que essas coordenadas são iguais. Letra C. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, ó. X mais y é igual a 3. Vou colocar outra cor aqui. E o x menos 3y é igual a 7. Vou escrever essa expressão, né? O valor de x aqui é igual ao valor de x aqui. E o valor de y aqui é igual ao valor de y aqui. Então vai ficar assim, ó. X mais y é igual a 3. E x menos 3y é igual a 7. Aqui eu caio no impasse, né? Quanto que vale x mais y igual a 3? Né? Aqui eu tenho uma infinidade de duplas, de pares, né? De dois valores que somados dão 3. Quais números são esses? Né? São infinitos os números se eu colocar do ponto de vista dos números reais. Então, nesse caso, como eu tenho duas expressões com x e y, nós montamos um sistema de equações, né? Sistema de equações nós estudamos no oitavo ano. No oitavo ano, acho que é o oitavo ou nono ano a gente estuda o sistema de equações. Como que a gente resolve esse sistema de equação? Tem duas formas, pelo método da substituição e pelo método da adição. Vou fazer pelo método da adição, que é mais prático. Então, lembra do processo? Vou escolher uma das duas equações, né? A de baixo ou a de cima, para eu fazer uma multiplicação, né, por menos 1, só para trocar o sinal de x aqui. Porque se eu somar essas duas equações membro a membro, se eu fizesse aqui a soma das duas aqui, ó, vou somar termo com termo, esse termo com esse termo com esse termo, eu não vou ter cancelamento. Então, por exemplo, se eu somar o x com x, vou ficar com 2x. O mais y com menos 3y vai ficar menos 2y. Tá vendo? E eu vou ficar com 7 mais 3 vai ser igual a 10. Não vai sumir uma incógnita. Então, o objetivo aqui é cancelar uma incógnita. Né? Cancelar. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa primeira equação aqui de cima, né? E vou multiplicar todos os termos por menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Menos x vezes menos 1 vai ficar menos x. Mais x vezes menos 1, mais y vezes menos 1, menos y. E o 3 aqui vezes menos 1 vai ficar menos 3. Agora eu vou somar com essa equação de baixo. Vou escrever a equação toda embaixo aqui e vou somar termo a termo. Vou somar essas duas equações. Então vai ficar assim, ó. Menos x com mais x eu posso cancelar. Né? Esse era o objetivo, né? De sumir com uma letra. Então menos x mais x dá 0. Menos y mais menos 3y vai ficar menos 4y. É igual, menos 3 mais 7 vai dar igual a 4. Passo o 4 dividindo, né? Letras para um lado e números para o outro.
4 dividido por menos 4, se não acompanha. 4 dividido por menos 4 vai dar menos 1. Então o valor de x nesse caso aqui é menos 1. Agora, como que eu descubro o valor de x? Achei o de y. Pego qualquer uma das duas equações aqui e substituo aonde tem y, né? Eu escrevo menos 1 e calculo o valor de x. Vou pegar a primeira também aqui, que está mais prático. Então, vou fazer assim, ó. No lugar do y, eu vou escrever o quê? Menos 1. Então, vem aqui, ó. X mais y igual a 3. No lugar do y, eu vou escrever menos 1 igual a 3. Esse mais com menos dá menos. Passa o 3 ou 1 somando. Então, x vale 4. Então, para que esses dois pontos, né, sejam iguais, né, o x tem que valer 4 e o y tem que valer menos 1. E é válido, né? Por exemplo, x mais y. Se eu somar esse com mais esse, vai dar quanto? 4 mais menos 1, que vai dar 4 menos 1, vai dar 3. Tá certinho. Então, os valores aqui estão corretos. A gente pode conferir aqui com o segundo termo aqui, que a gente vai conseguir também o mesmo valor. Beleza? Segue para o próximo. 38. Determine o valor de m para que m ao quadrado e o m mais 4 seja igual a 16, 0. Então, esse ponto tem que ser igual a esse ponto aqui. Então, mesmo esquema que a gente vai fazer. Os valores aqui são, respectivamente, né, iguais, né? Então, ó, o valor de x tem que ser esse valor de x aqui. Tem que ser igual. E o valor de y, deixa eu pegar outra cor aqui. O valor de y aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Então, eu vou escrever essas igualdades, né? Vou escrever essas igualdades. O m ao quadrado é igual a 16. Vou escrever isso. E o m mais 4 é igual a quanto? Igual a 0. Então, eu tenho duas equações simples aqui para resolver, para descobrir qual é o valor de m. Aqui, se é m ao quadrado, tira a raiz quadrada de 16. Então, raiz quadrada de 16 pode ser mais ou menos 4. Segura aqui o resultado, né? Então, aqui pode ser mais ou menos 4. Vamos ver qual é o valor de m na segunda equação. Passa o 4 para lá, né? Troca o sinal. 0 menos 4. Então, m vai ser menos 4. Então, para que satisfaça as duas equações, aqui o m é mais ou menos 4. Aqui o m é menos 4. Então, o único que serve é o m igual a menos 4. Que satisfaz as duas equações, porque esse valor de m tem que ser idêntico, né? Então, esse ponto aqui, ó, m ao quadrado menos 4 ao quadrado é igual a quanto? Não é igual a 16? E o menos 4 com mais 4 não dá 0? Então, são dois pontos idênticos. Beleza? Isso é puro conceito, né? É tranquilo de resolver. O ponto m menos 3 e 4, tá vendo? M menos 3 é a abscissa e 4 é a ordenada. Pertence ao eixo y. Qual o valor de m? Um detalhe, né? Lembra que eu falei no exercício anterior que quando o ponto pertence ao eixo, uma das coordenadas suas é igual a 0? Né? Uma das coordenadas é igual a 0. Então, esse ponto P aqui, ó, vai ter o valor de x igual a quanto? Vai ser igual a 0. O valor de x é igual a 0. E o y pode ser qualquer um. Se o ponto está no eixo, o valor de y pode ser qualquer um. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Se o valor de y é qualquer um, né? Mas aqui o importante eu sei que a certeza é que a abscissa é igual a 0. Então, eu vou escrever aqui m menos 3 é igual a quanto? É igual a 0 aqui. Igual a 0. Então, eu vou fazer isso. m menos 3 é igual a 0. Né? Faltou o igualzinho. Deixa eu colocar aqui a caneta. Que ele vai aparecer depois. Né? Passa o 3 para lá. Somando 0 mais 3. Então, o m vai ser igual a 3. Simplesmente. Só isso. O exercício acabou aqui. Tão simples. O ponto Q, menos 2 é a abscissa. M ao quadrado mais 1 é a ordenada. Pertence ao eixo das abscissas. Qual que é o eixo das abscissas?
é o eixo X, né? Esse eixo X aqui, ó, das abscissas, né? Se o ponto pertence ao eixo das abscissas, é o mesmo esquema lá, né? Se ele pertence ao eixo das abscissas, o valor de y é igual a zero. É invertido, tá vendo? O valor de y é igual a zero. O valor de x pode ser qualquer um. Qualquer valor de x aqui, o ponto vai estar sobre o eixo, né? Vai pertencer ao eixo. Mas o que é importante aqui é que o ponto, né, tem a sua ordenada igual a zero, né? Sua ordenada igual a zero. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Isso aqui que tá, né, dando problema, né? Quer saber o valor de m. Mas ele me falou que ele pertence ao eixo das abscissas. Então eu vou escrever aqui m ao quadrado menos 1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Então o macete é esse. Se o ponto está sobre o eixo, é que uma das coordenadas são iguais a zero, né? Aí você vai, se o ponto está no eixo x, a ordenada é que é zero. Se o ponto está no eixo y, a abscissa que é zero. Então pega esse ritmo aí, esse macete aí. Então m ao quadrado menos 1 é igual a zero. Passa 1 para lá. M ao quadrado é igual a 0 mais 1, que é m ao quadrado é igual a 1. Tira a raiz quadrada de 1, né? Então m pode ser, raiz quadrada de 1 pode ser mais ou menos 1. Então o valor de m aqui pode ser mais ou menos 1, não importa, né? Você vai perceber que ele vai continuar sobre o eixo aqui. Isso é exercício 40, beleza? Seguindo, para cada item represente um plano cartesiano, o conjunto de pontos x, y, tais que. Então a gente vai desenhar aqui para cada item um plano cartesiano e um conjunto de pontos que satisfazem as condições. A primeira aqui, ó, y é igual, né, a maior que zero, y é maior que zero. Então o que eu vou fazer aqui? Quais os valores dos pontos, né, em que as ordenadas são maiores que zero? Então, ó, se eu pegar qualquer região aqui desse plano, quais são os pontos, o conjunto dos pontos que tem a ordenada maior que zero? Observe o eixo y. O eixo y, né? Não é desse ponto aqui, da origem para cima, não são os valores positivos? Não são os valores positivos? Então, qualquer ponto que esteja ligado a esse eixo na parte de cima, né, os valores da abscissa será, né, positivo. Então, ó, qualquer valor que estiver aqui, ó, qualquer ponto que estiver na parte de cima vai ter, né, a ordenada y positivo. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, ó, vou escrever um ponto qualquer aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, o valor de x é positivo, o valor de y é positivo. Tá vendo? Agora, se eu pegar um ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, o valor de x é negativo, mas o valor de y é positivo. Isso que me importa. O valor de y ser maior que zero. Então, qualquer ponto que estiver aqui em cima, o valor de y é maior que zero. Se eu pegar um ponto aqui, ó, no quarto quadrante, o valor de x é positivo, mas o valor de y é negativo. Não serve. Então, qualquer ponto que estiver abaixo do eixo x aqui, não serve. Então, deixa eu apagar essa titica aqui. Então, qualquer ponto acima do eixo vai satisfazer a condição ali. Certo? Seguindo aí o raciocínio, nós vamos fazer agora quais o conjunto dos pontos em que o x é menor ou igual a zero. Então, quais são o conjunto dos pontos em que o x seja menores ou iguais a zero? Não é o mesmo esquema. Qual região aqui do plano em que os pontos terão essa característica, os valores de x menores ou iguais a zero? Ó, vou olhar o eixo x, que é horizontal. Daqui para cá são os valores negativos. Então, se daqui para cá são os valores negativos, né? Aqui, ó, daqui para cá são os valores negativos. A gente pode perceber, né, que qualquer ponto que estiver
nessa região aqui vai ter, né, a sua abscissa negativa. A gente pode pegar também pontos aqui, ó. Um ponto aqui, o valor de y é positivo e o de x é negativo. Um ponto aqui, o valor de x é negativo e daqui o y é negativo. Se eu pegar aqui um ponto daqui, o valor de x é positivo, então não serve. Então para mim não serve. Então, ó, apagando aqui, ó, qualquer ponto que esteja do lado esquerdo do eixo y são valores negativos para o x, né? Então, a gente conclui que essa região aqui são o conjunto dos pontos, né, que satisfaz a condição. E tem um detalhe, como é menor ou igual, qualquer valor que esteja no eixo y também terá a abscissa igual a zero, porque é menor ou igual. Então, qualquer ponto que está no eixo aqui tem a abscissa igual a zero. Show? Letra C. E que é o conjunto dos pontos em que o x seja igual a y. Deixa eu pegar a marca texto aqui. X igual a y. X igual a y. Então, quais são o conjunto dos pontos em que a abscissa é igual a ordenada? Nós vimos lá na videoaula da explicação do plano cartesiano, né, que existe um conjunto de pontos que tem essa característica. O valor de x é igual ao valor de y. Qual é o conjunto desses pontos, né? Seria justamente a abscissa dos quadrantes ímpares. Qualquer ponto que estiver em cima dessa reta, né, tem as coordenadas iguais. Tem as coordenadas iguais. O valor de x é igual ao valor de y. Por exemplo, se eu pegar aqui um ponto aqui, vamos falar que esse aqui é 1, né? O valor de y aqui também vai ser 1, vai ser idêntico, tá certo? Para apagar ali. Seguindo aqui, letra D. Letra D está dizendo que o produto xy tem que ser menor que zero. O produto xy, observe aqui comigo. Aqui no primeiro quadrante, né? Aqui no primeiro quadrante, o valor de x é positivo e o valor de y também é positivo. Se eu multiplicar menos com menos, mais com mais, vai dar o quê? O resultado vai dar mais. Então, se eu multiplicar os valores de x e de y, vai dar mais. Então, ele quer a região em que o produto das coordenadas dê menor que zero. Vamos olhar o segundo quadrante, né? O valor de y, né, daqui para cima, positivo. E o valor de x aqui, nesse caso, é negativo. Então, se eu multiplicar aqui, ó, mais com menos, vai dar menos. Então, essa região aqui do segundo quadrante, se eu multiplicar o x pelo y, né, eu vou encontrar os valores menores do que zero. Então, nesse caso, esse quadrante me interessa. Vou pegar a marca texto aqui. Esse quadrante aqui me interessa. Então, todos os pontos que estão nesse quadrante aqui, né, pegou criança novinha com colore e vai passando fora da linha. E agora, deixa eu apagar essa titica aqui, tá muito feio, né? Então, essa região aqui me interessa. Que esse quadrante, se eu multiplicar um pelo outro, vai dar negativo. Seguindo, terceiro quadrante. Aqui o terceiro quadrante. O valor de x é negativo e o valor de y aqui também é negativo. Se eu multiplicar menos com menos, vai dar mais. Não serve. Eu preciso menor do que zero. Olhando o quarto quadrante, o valor de x é positivo e o valor de y é negativo. Multiplicando mais com menos, vai dar menos. Então, todos os pontos que estão no segundo quadrante e no quarto quadrante satisfazem essa solução, essa ideia aí, né? Que o produto tem que ser menor do que zero. Então, só essas regiões, beleza? Seguindo, letra E, y é igual a zero. Qual é a região em que, né, o conjunto dos pontos
que satisfaz essa condição, que o y seja igual a zero? Todos os pontos que estão sobre o eixo x. Qualquer ponto que estiver sobre as abscissas aqui, o valor de y é igual a zero. Por exemplo, pegar esse ponto aqui, né? Se estiver sobre o menos 2. Qual é a coordenada desse ponto? Menos 2 e 0. Qualquer ponto que está sobre o eixo x tem a ordenada igual a 0, certo? E por último, x é igual a 0 e y maior ou igual a 0, né? Então, quais são os pontos que tem a abscissa 0? São os pontos que estão aqui, ó, sobre o eixo y. Estão sobre o eixo y. Mas aí tem a segunda condição que a gente tem que satisfazer. O y tem que ser maior ou igual a 0. Então é só esse pedacinho aqui partindo da origem. Certo? Tranquilo até aí. Então, paramos aqui para não estender muito o vídeo. Corrigimos o restante nas aulas presenciais, né? Que fica mais prático. Tá certo? Um abraço.